Você já reparou que durante a comunhão, muitas vezes o ministério toca a primeira música bem bonita, que lembra Jesus Eucarístico, mas que às vezes não conversa nada com o evangelho da missa? Ou então a música acaba muito rápido demais e fica aquele silêncio desconfortável na fila? Pois é, o canto de comunhão é um dos momentos mais importantes da Santa Missa. Também é um dos que geram mais dúvida entre os músicos e a equipe litúrgica, né? Hoje nós vamos te explicar a verdadeira importância espiritual desse canto, como você pode escolher uma música certa a cada domingo e quais são as regras oficiais da Igreja segundo a Instrução Geral do Missal Romano, o IGMR, ou também chamado somente de Missal Romano. Seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado por você estar acompanhando a gente. E se você serve a liturgia, já dá um like, se inscreve para não se esquecer e não perder nenhuma formação, ok? Para entender a importância desse canto, é preciso entender o que está acontecendo na missa nesse momento. A comunhão não é uma oração individual, onde eu e Jesus nos isolamos, né, no cantinho da igreja. Pelo contrário, a Eucaristia nos une a Cristo e, ao mesmo tempo, com o corpo da igreja. O número 86 da Instrução Geral do Missal Romano deixa bem claro: o canto de comunhão serve para exprimir pela união das vozes a união espiritual dos comungantes. Além disso, manifesta a alegria do coração e acentua o caráter comunitário da procissão. O canto é combustível que acompanha o povo encaminhado até o altar. Por isso ele deve ser um canto fácil, conhecido. Não sempre, nem sempre é o canto conhecido. Se você está levando o canto para a primeira vez, por isso é importante aquela passagem de som que a gente faz um pouquinho antes da missa. O canto que a gente deve fazer, a passagem, os cantos, né? São o salmo e o canto de comunhão. O pessoal tem que aprender pelo menos o refrão, né? E se você cantar ele direitinho, o pessoal vai gostar e vão te É porque a acompanhar. maioria das vezes o salmo e o canto de comunhão, de acordo com a liturgia do dia, ele vai mudar, ele vai ser alterado. Então, cada domingo é um canto diferente. E se você tiver oportunidade na sua paróquia de fazer um folheto com cada canto novo que você inserir no seu ministério, né? Isso é importante para ajudar o pessoal a acompanhar. Agora a gente vai para a parte prática e litúrgica. As regras que o missal e as diretrizes da igreja nos dão para esse momento, né? O canto deve começar no exato momento em que o sacerdote recebe o sacramento. Quando o padre comunga, começa o canto. Não se espera a filha começar. E quando ele vai terminar, quando ele deve durar, né? Desculpe, ele deve durar enquanto se distribui a Eucaristia aos fiéis. Enquanto estiver alguém comungando, o canto deve estar sendo executado. E assim que o último fiel comungar, o canto deve ser encerrado. Certo? Uma parte importante disso é o cuidado com a comunhão dos músicos, né? A gente tem que distribuir de uma maneira que não atrapalhe a comunhão dos músicos. Não tem importância se ficar em silêncio enquanto você está comungando também. A gente tem que ter também cuidado para não confundir o canto de comunhão e canto de procissão, né? Se a sua paróquia tem costume, a sua paróquia, a sua comunidade tem costume de cantar hino de louvor ou ação de graças depois da comunhão, né, logo depois que termina a comunhão, eu não sou muito fã disso, sabe? Porque o pessoal também precisa de silêncio. E silêncio também é música. Mas se na sua paróquia vocês estão acostumados a cantar, Tem que é, deixar um espaço para o silêncio, né? O exatamente. recolhimento. E o canto de comunhão precisa ser encerrado a tempo para dar lugar ao silêncio, né? E também, se você usa esse canto, também um espaço para esse canto, né? O canto de ação de graças ou o hino de louvor que você canta logo após a comunhão.
enquanto o Santíssimo é guardado, né? Agora, Ah, uma parte importante agora é a comunhão dos músicos, né? Quando que os músicos, em que momento que os músicos devem receber Jesus? você tem que combinar com o pessoal com os ministros da Eucaristia, né? Tem que combinar com eles antes, para não haver atropelo, né? Ou você comunga antes de iniciar o canto, ou você comunga depois de iniciar o canto, mas que esteja tudo certo, né? Ou então que a equipe se organize para que, enquanto uns cantam, outros estejam comungando, para também não ter conflitos e também a parada brusca, né, da música na missa. Isso é recomendação da IGMR, né? Da Instrução Geral do Missal Romano 86. Ela faz essa recomendação carinhosa. Procure-se também os cantores possam comungar comodamente. Porque o músico não é um padrinho de som, né? Ele não está lá só para ficar tocando. Ele é um fiel comungante. Ele é um Se a, su- participante da missa também, se a né? sua equipe for grande e der para fazer isso, um comunga no início, enquanto vai cantando, e outro comunga logo após e continua tocando, cantando, né? Se não der para tocar e cantar, que só toque ou que só cante, né? Mas se tiver dificuldade para fazer isso, não tem problema também de ficar em silêncio. Comungue e depois a gente termina o canto ou começa o canto. Ou então termina o canto, acertado com os ministros da Eucaristia, termina o canto e comungue, né? Daí a importância do silêncio. Porque se você vai cantar logo após o canto de comunhão um canto de ação de graça, um de louvor, você não vai ter tempo de comungar comodamente, né? Você vai engolir a hóstia, tá certo? Por isso tem que ter esse cuidado. Você é um fiel comungante. Por mais bonita que seja a intenção, o canto de comunhão não é momento para homenagem, né? É outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Nunca deve-se tocar no canto de comunhão, no lugar do canto de comunhão, esses cantos devocionais, esses cantos De homenagens, né? em homenagem, né? Os cantos, apesar que alguns cânticos marianos têm cânticos de comunhão também, mas não é recomendado. Ele tem que estar estritamente dentro da liturgia e voltado, né, para o ministério eucarístico e da palavra celebrada. Isso é muito importante. O canto de comunhão é um dos cantos, se não for o mais importante da celebração. É porque ele reforça a palavra, né? Que foi as leituras, o evangelho que foi lido no dia. E aqui está um grande segredo para acertar nas escolhas das músicas. Muitos músicos pensam que o canto de comunhão precisa falar obrigatoriamente de pão e vinho, ou corpo e sangue. Isso é mito. Não é Ou necessário. comunhão, né? Ou Sim, não é comunhão. necessário. O canto de comunhão tem que estar ligado à liturgia do dia. A antífona da comunhão é a bússola. Sempre, em todos os seus folhetos, vai ter a antífona de comunhão. Aquela antífona de comunhão, se você quer encontrar um canto legal, faz uma busca com o texto da antífona. Você vai encontrar cantos litúrgicos muito legais, né? O missal romano e o gradual trazem uma antífona de comunhão para cada domingo. Na maioria das vezes, essa antífona é inspirada no evangelho do dia. E outra coisa, a antífona de comunhão, ela se encontra depois do canto, no folheto, e antes do da oração, depois da comunhão. O canto de comunhão tem que estar ligado ao evangelho, como você viu aí, que a antífona geralmente é inspirada no evangelho do dia, né? Portanto, o canto de comunhão tem que estar ligado ao evangelho. E tem um exemplo aqui bem legal, né? Se o evangelho é sobre o bom pastor, o canto de comunhão deve ressoar a figura do bom pastor, né? Se o evangelho é sobre as bem-aventuranças, o canto deve refletir esse tema. Eu espero que você esteja entendendo, né? Também tem o respeito ao tempo litúrgico. No caso do advento, os cantos de expectativa, né?
E na quaresma, cantos de conversão, aquele canto um pouco mais triste, né? E na Páscoa, alegria, né? Alegria da ressurreição. Conversão seria mudança, né, de comportamento. Aqui você tem um exemplo. Imagine o Domingo do Filho Pródigo. Todo mundo conhece as músicas de comunhão do Filho Pródigo, né? Em vez de uma música genérica, como seria profundo cantar um refrão, né? Que diga: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ou focado na misericórdia, né? O povo comunga a palavra que ouviu no Evangelho, tornando a Eucaristia, tornada, né? Eucaristia no altar. Gente, o canto do Filho Pródigo é um exemplo muito rico, né? Do que a gente tem falado, que não é preciso falar de Eucaristia, Cristo Eucarístico, pão e vinho. Se você pegar aquela letra desse canto, você vai ver que não fala nada disso. Também o canto da barca, né? Servir com música na igreja é uma vocação linda, mas exige estudo e zelo litúrgico, né? Quanto mais entendemos a estrutura da missa, mais ajudamos nossa Assembleia a rezar e se encontrar com Cristo. Essa é a nossa função. A missa não, a música, desculpa, a música não é um enfeite. Na sua paróquia, como vocês costumam escolher as músicas de comunhão? Ficou alguma dúvida aí sobre o missal romano? Escreve aqui nos comentários que a gente responde tudo, todo mundo. Compartilhe esse vídeo, né, no grupo do seu Ministério de Música, da sua Pastoral de Liturgia. Deus abençoe o seu serviço e até o próximo vídeo. E o nosso próximo vídeo, já fica sabendo, nosso próximo vídeo vai ser o último da série, que é do canto final. E depois desse vídeo do canto final, a gente está pensando se vai valer a pena, se vai ter bastante gente assistindo, em lançar história dos santos envolvidos com músicas. E as suas músicas, claro. Tá? Se você quer ouvir essas músicas, ver essas animações, bota aí um curtir, comenta aí. Tá? A gente vai estar esperando. Obrigado por estar aqui até agora. Tchau. Até mais!